O livro 4 continua debatendo os pontos tratados no final do livro 3. Adimanto começa questionando Sócrates acerca de um possível estado de infelicidade dos guardas e guardiões, uma vez que os mesmos não possuiriam riqueza ou qualquer fartura de bens materiais. Sócrates então responde dizendo que o objetivo não era criar uma cidade totalmente feliz, e sim buscar por uma cidade justa. E ele explica seu ponto dando o exemplo da pintura de uma estátua. Ele diz que se estivéssemos pintando uma estátua e alguém viesse nos censurar dizendo que não a estamos deixando verdadeiramente bonita, deveríamos responder à censura dizendo que estamos pintando ela do jeito que ela deve ser, e não do jeito que as pessoas querem que ela se pareça. Do mesmo modo, os guardas e guardiões têm seu devido papel dentro da cidade, e administrar a cidade de forma correta e justa deve ser a meta de ambos. Atuar na cidade, cumprindo seu papel, é algo que deve superar o desejo de felicidade individual dos indivíduos. Deve-se sempre pensar de forma coletiva, objetivando acima de tudo o rumo correto da cidade e de seus interesses. Seguindo o diálogo, Sócrates começa a tratar sobre como a riqueza e a pobreza atuam dentro da cidade e quais as consequências que elas exercem sobre os habitantes. Sócrates afirma que a riqueza acarreta na ociosidade e no luxo, enquanto a pobreza traz consigo a grosseria e a incapacidade do cidadão de exercer seu pleno papel social. Por isso, ambas devem ser evitadas. Contudo, como uma cidade sem riquezas poderia entrar em possíveis guerras? Segundo Sócrates, isso seria bem fácil de se resolver. Uma vez que a riqueza não tem utilidade dentro dessa cidade ideal, bastaria se aliar a uma outra cidade, oferecendo as riquezas da cidade a ser conquistada. Além disso, ele diz que é muito mais fácil lutar contra ricos acostumados com o luxo do que contra guerreiros bem treinados, como os existentes na cidade idealizada por Sócrates. Ela não pode ser muito pequena ao ponto de não ser autossuficiente e nem pode ser muito grande ao ponto de não ser unida. Sobre as leis, Sócrates diz que não se deve legislar sobre os bons costumes. Isso seria ingênuo. As leis seriam criadas e revistas constantemente em busca da perfeição, para prevenir os maus costumes. Mas é a educação que tem o poder de conduzir a cidade para os rumos corretos, e não a lei. Ou seja, o investimento na educação dos jovens e na sua valorização desde cedo garantiria que a cidade seguisse nos seus rumos corretos, muito mais do que a criação de leis e punições. Agora que a cidade encontra-se bem fundada, a discussão segue na tentativa de encontrar onde reside a justiça na cidade criada até então. A cidade construída no diálogo tem 4 virtudes principais. Ela é sábia, corajosa, temperante e justa. A primeira virtude a ser analisada é a sabedoria. E para eles, a cidade é sábia, pois tem sucesso em seus julgamentos e a consciência e o conhecimento que se faz bons julgamentos. A seguir, Sócrates define o que é coragem política na cidade idealizada, que para ele consiste na preservação constante da opinião legítima sobre o que constituem perigos ou não. Ou seja, nas coisas que lhe foram ensinadas desde cedo, e que se fixaram mais fortemente em seus ideais, a fim de serem incorruptíveis. Já a temperança é dominar certos prazeres e desejos. Sócrates afirma que o ato cuja parte melhor domina a pior é chamado temperante. Temperança é uma espécie de harmonia, e diferentemente das outras virtudes citadas anteriormente, ela deve estar presente em toda a cidade para que essa seja considerada temperante. Já a coragem e a sabedoria, uma vez estando presentes num pequeno grupo de cidadãos, já se pode dizer que tal cidade possui essas virtudes. Após explicar as virtudes, resta a Sócrates se voltar para a justiça, que é finalmente definida como cada um cumprir a tarefa que é sua e possuir o que é seu. Pois se cada um se intrometer na função do outro ou tomar o que é de posse do outro, teremos então a injustiça. E seguindo seu método de analisar os mesmos aspectos na cidade e nos indivíduos, agora que Sócrates definiu o que significa justiça dentro da cidade, ele se volta para o indivíduo. Ele procurará na alma dos indivíduos as mesmas virtudes que ele identificou na cidade ideal, e encontrando-as, esse indivíduo será então justo. E para Sócrates, há 3 partes distintas na alma: o ímpeto, a parte apetitiva e a parte racional. Se a educação é boa, o ímpeto auxiliará a razão em detrimento dos desejos. Se cada uma dessas 3 partes cumpre a sua tarefa com propriedade, então o homem será justo. Sendo a justiça na alma dos cidadãos a perfeita harmonia entre as 3 partes da alma. Se uma parte for muito ativa e se intrometer na outra, ou se uma das partes tentar dominar a alma, assumindo o comando,
então o homem será injusto. Desta forma vai se encerrando a discussão do quarto livro da República, que vai ser retomada no quinto livro.